Hebreus capítulo 12, versículo 2, assim nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós somos convidados a isso, a termos a nossa vida olhando para Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com um hino. Divino companheiro no caminho. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Põe a mão no coração e diz assim: fica, Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica com a minha família. Amém. Vamos invocar a presença do Senhor? Em oração, também confessar diante dele os nossos pecados. Senhor, te somos gratos pela oportunidade de estarmos reunidos nessa manhã, nesse dia novamente, para a honra e glória do teu nome, para cultuar-te a ti, Senhor. Reconhecemos também a nossa pequenez, reconhecemos que somos falhos, indignos, imerecedores, mas a tua graça, a tua misericórdia nos alcança, e o teu sangue nos purifica para prestarmos um culto dignos na tua presença. Senhor, que o teu Santo Espírito também esteja nos convencendo de todo o nosso pecado, que o teu Santo Espírito esteja, Pai, nos auxiliando a vencer aquilo que desagrada o teu coração. E no santo nome de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, oramos. Amém. Irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós estaremos lendo a partir do verso 30.
Eu gostaria de meditar convosco nessa manhã no tema fartura no deserto. Desde já peço desculpas para Roder, para Gedália, para o Gil. É repeteco, né? É isso, mas a palavra do Senhor ela é sempre viva, né? Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Eu já tive pregando, estou pedindo desculpa porque eu tive pregando essa mensagem já no Aeronave, né? E é uma passagem que falou muito ao meu coração, que tem falado muito comigo. Eu gostaria de merecer graça de Deus no dia de hoje para estar compartilhando convosco um pouco do muito que Deus tem falado ao nosso coração. Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, assim nos diz: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto esse lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dar-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Fale comigo, repita. Todos comeram e se fartaram. De novo, versículo 42. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Vamos orar. Senhor, estaremos agora ouvindo a tua palavra, que é viva, Senhor. Como precisamos da tua palavra. Precisamos para a nossa fé. Precisamos para ser orientados. Fala conosco. Temos sede de ti. Fala com teu povo, Senhor. Nos orienta. Por Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Irmãos, havia sido um dia daqueles.
um dia de muito trabalho. Eu sei que tem irmãos aqui na nossa comunidade que têm enfrentado dias assim, graças a Deus. Dias de muito trabalho. Se você voltar a palavra de Deus, né, para o capítulo 5, você vai ver aqui que o dia dos discípulos e de Jesus foi um dia que a gente fala, um dia daqueles, né? Jesus, ele vai para uma região e ali ele expulsa demônios de um homem endemoniado. O pessoal daquela região acaba rejeitando a Jesus, acaba pedindo para que Jesus saísse dali. Eles eram os gerazenos, né? Eles pedem para que Jesus se vá. Aí Jesus, ele continua, e nesse caminho de ir dessa região, um homem procura Jesus, Jairo procura Jesus, intercedendo pela sua filha, que está à beira da morte. Jesus fala, não, eu vou contigo. E no caminho, indo, uma mulher vem e o toca, e ela é curada de uma hemorragia. Jesus continua, e ele vai até a casa de Jairo, chega na casa de Jairo, a sua filha está morta. Jesus é usado poderosamente, junto ali com alguns discípulos, e aquela menina é ressuscitada dentre os mortos. Aí ele vai para a região de Nazaré, a sua região, a sua terra natal, e ali ele é rejeitado novamente. Poucas coisas ele realiza ali pela tão falta de fé das pessoas de Nazaré, da sua terra natal. Ele junta os seus discípulos e ele os comissiona, ele os envia. E de forma assombrosa, poderosa, Deus usa os seus discípulos e eles voltam para Jesus, dizendo quantas coisas eles tinham feito, passando um relatório para Jesus. Os demônios saíam por meio da autoridade que Jesus tinha passado pelos seus discípulos. Eles tinham feito curas poderosas. Neste momento também eles recebem a notícia da morte de João Batista. Eu sei que foi um dia tremendo na vida dos discípulos e na vida de Jesus. Um dia tão corrido. Eu sei que gente já passou, tem gente que já passou dia assim. Tão corrido, com tanta coisa, que eles não tinham nem tempo para se alimentar, nem tiveram tempo para se alimentar. Eu sei que os discípulos voltam à presença de Jesus, passam um relatório de tudo que haviam feito. E Jesus olha para os seus discípulos, reconhece que eles precisam um pouco de descanso. Entram num barco e eles procuram um lugar deserto, um lugar solitário. Mas, meus irmãos, a notícia corre, né, rápida. Na boca miúda, já ficam sabendo que Jesus estava naquela localidade, naquele deserto, naquele local solitário com os seus discípulos. E o pessoal das cidades ali ao derredor, correndo, a pé, eles vão em busca da presença de Jesus. Uma multidão se achega ali e Jesus olha aquela multidão, se compadece daquela multidão. Olha aquela multidão como uma multidão que vivia sem um cuidado de um pastor. A palavra de Deus nos diz então que Jesus passa a ensinar aquela multidão. E como é gostoso aprender com Jesus.
estar na presença de Jesus. E o tempo vai. Vai ao ponto da tarde já estar chegando, próximo já do início da noite, ao entardecer, os discípulos percebem que aquele povo estava ali como eles. Todo aquele tempo sem comer, ouvindo a Jesus. Percebe que eles estão ali num lugar deserto, num lugar onde não há recursos para alimentar aquela população, aquela multidão. E eles chegam até Jesus e falam: Jesus, despede a multidão, para que eles possam ir pelas aldeias, se alimentando, e indo já para suas casas. Já se faz tarde. Aí Jesus dá uma resposta interessante aos discípulos. Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos, eles ficam sem entender a situação, mas eles já tinham vindo meio com a conta pronta na cabeça. Olha, nem com 200 denários, a gente não sabe como fazer. Jesus, então, fala para eles: traga até mim. Traga até a minha presença o que vocês têm. Traga os pães, traga os peixes, o que vocês tiverem, tragam. E ali chega a mão de Jesus. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, a palavra de Deus nos diz: toma aquele alimento nas mãos. Diante de mais de 5.000 pessoas, porque aqui só diz que haviam 5.000 homens no texto. A gente sabe que nesse momento histórico não eram contabilizadas as mulheres e as crianças. Então havia uma multidão ainda maior. Toma aquele alimento, olha para os céus. Abençoa aquele alimento. E ele começa a dividir. Começa a dividir os pães, começa a dividir os peixes. E eu gosto de falar isso. Essa é uma cena que eu tenho um desejo de que quando a gente chega no céu, tenha uma sala de videotape lá. Que a gente possa sentar e falar assim: Senhor, põe agora a fita, o DVD, não sei o que vai ser, né? Que avança demais, né? Mas passa para nós agora a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, para eu ver. Porque, gente, você imagina que coisa louca, que coisa maravilhosa, que coisa misteriosa, poderosa, Deus ali, Jesus partindo, e o pão cresce. Parte o pão cresce, parte o pão cresce, parte o peixinho cresce. E assim foi, ele foi dando para os seus discípulos, e os discípulos vão e alimenta toda aquela multidão somente com 5 pães e 2 peixinhos. E a fartura foi tão grande, eles se fartaram, a palavra de Deus nos diz. Ainda sobra 12 cestos. Mas não é cesto com migalha, né? Vamos recolher a sujeirinha aqui, né? Sabe quando a gente acaba uma festa, você pega a sujeirinha? Não. Cheios de pães e peixes. Houve fartura no deserto. Meus irmãos,
Eu gostaria de tirar algumas lições muito importantes para a nossa vida no dia de hoje. Porque em alguns momentos da nossa existência, nós também passamos dias assim. Dias atribulados, cheios de coisas para fazer, assim como os discípulos. Momentos que nós também nos vemos solitários, passando por desertos e enfrentando, depois de grandes milagres de Jesus, grandes obras poderosas que nós contemplamos, momentos de deserto, momentos de escassez. Momentos em que nós passamos em nossa vida, em que os problemas se achegam, se acumulam, e que a nossa tendência é uma tendência como a dos discípulos, de querermos colocar de lado as circunstâncias, de querermos passarmos adiante e deixarmos de olhar a realidade que está, o contexto pelo qual nós estamos vivenciando. Momentos onde nós queremos fugir dos problemas. Não temos como alimentar essa multidão, não temos o que fazer. Vamos nos afastar dela. Vamos deixar que ela vá. Esse problema eu não tenho como resolver. Eu vou jogar para baixo do tapete. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, e quando nós olhamos para a atitude de Cristo, um alento muito grande vem ao nosso coração. E Jesus nos deixa lições preciosas. Que mesmo diante da escassez do deserto, Ele se importa conosco. Essa é a primeira lição que eu quero deixar para a sua vida no dia de hoje. É bem claro no texto que Jesus se importa conosco. É bem claro no texto que Jesus se importa com os seus discípulos, que estavam cansados, estavam famintos, que precisavam de um momento de repouso, e Jesus os pega e leva para um lugar deserto. Mas naquele local onde eles estavam, uma grande multidão chega. Por quê, irmãos? Porque a presença de Jesus é aquela que as vidas que estão escassas sentem que nele há alimento. Alimento sólido, alimento verdadeiro, alimento para a alma. Que é muito mais necessário que o alimento físico. Então, eles chegam, eles vão atrás de Jesus e novamente nós contemplamos Jesus se importando. Porque assim como ele se importou com os 12, agora ele olha para aquela multidão e se compadece dela. Reconhece que aquela multidão estava sem pastor. Mas ele se põe ali a ensinar.
como o pastor que ama todos os que se chegam a Ele. Novamente, Jesus se mostra importar conosco, se importar com a multidão, se importar com seus discípulos. Por quê? Os seus discípulos se chegam a Ele dizendo: olha, não tem alimento para eles. Precisamos deixá-los. Jesus não deixa. Dê alimento para eles. Vocês não vão dar. Eu vou dar. Irmãos, eu quero deixar essa primeira lição para a sua vida no dia de hoje. Porque muitas vezes a gente está vivendo no tempo do deserto. E a gente acha que estamos sós. A gente acha que Deus não se importa com o que estamos passando, com a nossa realidade da vida. Mas esse é um engano muito grande. E muitas vezes um engodo do inimigo. Porque Cristo, Ele sempre se importa conosco. Assim como Ele se importou com os discípulos, assim como Ele se importou com a multidão, Ele se importa com você hoje. Talvez você esteja passando por um momento difícil da sua existência. Talvez você esteja passando por um momento de escassez. Escassez física, ou talvez escassez espiritual. Eu quero falar para você, nessa manhã, que Jesus, Ele continua olhando para você, se compadecendo do que você está vivenciando hoje. Meus irmãos, a segunda lição que eu quero tirar desse texto para nossas vidas é que Jesus, de forma amorosa, Ele é aquele que se importa conosco e que nos leva a depender dEle. Como assim, pastor? Olha que coisa maravilhosa. O texto nos diz que os discípulos chegam até Jesus querendo desfazer, do problema. E Jesus os diz: dai vocês mesmos o que comer para essa multidão. Interessante que os discípulos é um retrato bem nosso. Nosso ainda nos dias de hoje. Porque, irmãos, os discípulos, eles acabaram de voltar, eles tinham acabado de chegar, de realizar uma obra maravilhosa, através do comissionamento que Jesus tinha feito a eles, através do poder que eles haviam recebido de Jesus, eles haviam expulsado demônios, eles haviam realizado curas. Eles acabaram de ver grandes coisas sendo realizadas por Jesus. E de repente, como muitas vezes a gente, no deserto, no desespero, eles se chegam para Jesus, se esquecendo de tudo aquilo que Cristo já fez, de tudo aquilo que Cristo fez através da vida deles, através da nossa vida. Praticamente dizendo: não tem o que fazer, despede, passa para lá esse problema, nós não temos como resolver.
Eles se esquecem de toda a autoridade que eles haviam recebido de Cristo. Porque ali era o momento deles dizerem: em teu nome nós vamos alimentar essa multidão agora. Mas não. Eles são bem o retrato da nossa vida, de nós mesmos. A gente vê Deus agindo, fazendo, realizando grandes obras, grandes maravilhas, grandes milagres na nossa casa, na nossa família, mas de repente uma circunstância vem, uma escassez vem e a gente fala: e aí? Vamos passar para lá, vamos deixar isso para lá, não tem o que ser feito. Interessante que Jesus é nesse momento que Ele nos prova. Ele prova a nossa fé. Deem vocês mesmos de comer a eles. Agora, a coisa maravilhosa desse provar da fé de Jesus sobre as nossas vidas é que quando Cristo nos prova, Ele nos leva a uma total dependência dEle. E essa é a segunda lição que eu quero tirar para a sua vida, para a minha vida no dia de hoje. Jesus se importa conosco e nós precisamos entender que nós dependemos em tudo de Jesus. Nós precisamos entender, e Jesus estava fazendo isso, demonstrando isso aos seus discípulos. Realmente, se vocês continuarem olhando para os denários, olhando para os 5 pães e os 2 peixinhos, nada vocês vão poder fazer. Mas se vocês olharem para mim e dependerem de mim, o impossível pode ser feito. Pode haver fartura nesse deserto. É interessante a atitude de Jesus. Antes do milagre, Ele põe todo mundo sentado. Grupos de 100, grupos de 50. Isso às vezes põe todo mundo sentado na relva, né? A gente passa batido. Irmão, tem um sentido tão grande. O Cristo, quando nos põe assentados, Ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senta-se, aquieta o teu coração e dependa de mim, porque eu vou agir. A gente tem hora que está que nem os discípulos, no desespero de não saber o que fazer. Deus nos prova a fé. Nos mostra que somos dependentes dEle. E agora Ele fala: senta e espera o meu agir. Dependa de mim. Aquieta-te, porque eu sou Deus que posso mudar essa circunstância na tua vida, na vida da tua família. Essa escassez vai ter fim. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, finalizando a mensagem de hoje. Aquele povo assentado, aquele povo faminto, discípulos meio incrédulos, recebem uma ordem de Jesus: tragam o que você tem. O que vocês têm, tragam. Eles levam.
5 pães e 2 peixinhos. Eu quero que você entenda que nós precisamos estar atentos em todas as atitudes de Cristo que são retratadas no texto bíblico. Porque até mesmo das atitudes de Cristo, Ele está nos ensinando. O que Ele faz, irmãos? Ele pega aqueles pães e aqueles peixes e Ele olha para o céu. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar no dia de hoje? Pega a tua escassez, pega o teu nada, entrega nas minhas mãos e olha para o céu e confia em mim. Olha para os céus. Ele nos dá uma lição preciosa aqui, porque muitas vezes o que a gente faz com a escassez, a gente pega o pouco e faz o quê? Essa porcaria desse salário não dá para nada. Olha aqui, o que eu vou fazer com essa esmola? O que eu vou fazer com a porcaria desse emprego? Isso não é nada. Isso não vale nada. Temos a tendência de olhar para o pouco e maldizer o pouco, mas Jesus pega os 5 pães, os 2 peixinhos, olha para o céu e abençoa aquele alimento. Jesus está nos ensinando hoje que tudo que Ele dá, tudo que Ele coloca em nossas mãos, precisa ser abençoado por nós. Porque quando nós abençoamos o pouco, o Deus do impossível multiplica o pouco e traz fartura sobre o pouco. Os recursos humanos podem ser escassos, mas o do Senhor é ilimitado. Jesus está nos ensinando, quando a escassez chegar no deserto, olhe para cima, olhe para o Deus que tudo pode, olhe para o Deus que tem tudo em suas mãos. Abençoe a escassez, porque através de um copo de água, Jesus pode fazer brotar um rio de águas vivas. Irmãos, eu quero deixar essa palavra para o teu coração no dia de hoje. Nós servimos um Deus que transforma escassez em fartura. Mas para isso, nós precisamos viver vidas dependentes dEle. Vidas que esperam nele, vidas que confiam nele, vidas que olham para cima e são gratas por tudo que recebem dele. Irmãos queridos, eu quero encerrar a mensagem de hoje dizendo aos amados irmãos e irmãs que assim como no passado, Jesus, que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente,
Ele continua se importando com você. Ele continua se importando com a sua situação. Ele continua se importando com a sua família. Irmãos amados, irmãs queridas, Ele continua com os braços abertos dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele continua dizendo: olha, dependam de mim. Parem de olhar para os recursos humanos, para os denários. Olhem para mim. Tragam o que vocês têm, gratos e abençoando. Tragam para as minhas mãos, porque das minhas mãos não sai escassez, das minhas mãos sai fartura. Eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça nesse momento e conversar com o Senhor. Eu quero que você sinta neste momento que o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele está aqui porque Ele se importa com você. Ele se importa com a sua família. Jesus está aqui através do seu Santo Espírito no dia de hoje, convidando você para viver uma vida totalmente dependente dEle. Chamando você para entregar o teu pouco no muito das mãos de Jesus. Se entregue a Ele. Entregue tudo que você tem nas mãos do Senhor. Não segure nada em tuas mãos. Olhe para o que você tem, seja grato. Abençoe o que você tem. Veio das mãos do Senhor, mas continue olhando para os céus. Continue olhando para os céus, como Jesus. Olhe para os céus. Olhe para Deus, olhe para Jesus. Dele vem toda a provisão, dele vem todo o cuidado, dele vem a fartura no deserto. Eu quero te deixar essa palavra de alento, palavra de encorajamento. Jesus, Ele continua, ainda hoje, transformando a escassez em fartura para todos aqueles que se rendem a Ele no deserto. Jesus, te agradecemos. Te agradecemos porque se importa conosco. Ó Pai, que possamos caminhar, entregando tudo o que temos, gratos a Ti em Tuas mãos, dependentes de Ti, Jesus. Age no nosso meio, Senhor. Age no meio da nossa família. Age no meio do nosso povo, Senhor. Faz um milagre. Nos alimenta, Senhor. Porque temos fome e sede de Ti. Nos alimenta, Senhor. Nos alimenta com a Tua palavra. Nos nutre, Senhor, com o Teu poder. Que nós possamos sair daqui fartos do Teu cuidado sobre nós. Por Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus pela sua palavra.
Eu convido os irmãos agora a se colocarem em pé. Nós estaremos lendo o versículo final, o envio, que assim nos diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Que a nossa palavra, assim como nós recebemos a palavra do Senhor no dia de hoje, possa ser uma palavra que leve fartura por meio de Jesus a vidas que estão ao nosso derredor. E que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa. Que o Senhor nos cubra com a sua eterna paz. Amém. Deus os abençoe. Vão com Jesus. Que nós possamos ter a nossa vida totalmente dependentes de Cristo. Amém.